Olá, meus irmãos, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos vocês. Seja qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe com ricas bênçãos espirituais. Amém? Hoje continuaremos a leitura. Hoje vamos continuar no livro de Apocalipse. Vamos ler do capítulo 8 ao capítulo 14. Como sempre, que Deus te abençoe e que Deus nos revele cada dia mais esta palavra maravilhosa, profundamente no nosso coração. Amém? Como sempre, vamos começar fazendo uma oração. Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos e abra o seu coração e fale com Deus nesse momento. Amém? Não só eu devo estar orando aqui, mas você também, que está aí do outro lado dessa tela, que está ouvindo, faça uma oração também. Peça o Espírito Santo para te dar entendimento dessa palavra. Amém? Então vamos orar. Pai, te damos graças, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estarmos aqui para a leitura desta maravilhosa palavra, Pai. Meu Deus, que no dia de hoje só continue nos dando entendimento, nos dando discernimento, Pai Santo. Que Teu Espírito Santo venha ter liberdade, ó Pai, para agir no nosso meio, Pai, nesta leitura. E que o Teu Espírito Santo nos faça entender essa palavra profundamente, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos revelar, meu Deus, Pai amado, Pai querido, os detalhes desta palavra, Pai. Para que possamos entender profundamente e para que possamos, ó Pai, ser usados para aplicar o que nós aprendemos na vida do nosso próximo. Na vida, Pai amado, daqueles que não conhecem esta palavra, na vida daqueles, ó Pai, que andam no engano, com escamas nos olhos, que só use, ó Pai, cada um de nós, Senhor, para estar pregando esta palavra para outras pessoas, Pai amado, pois é para isso que nós lemos, que nós estudamos, é para, ó Pai amado, Pai querido, praticarmos essa palavra, Pai, e botarmos em prática, Pai, pregando para o próximo, Senhor, pois esse é o nosso desejo, pois Tua palavra diz que farei de nós pescadores de homens, Pai, e é isso que cada um de nós devemos ser. Então, que o Teu Espírito Santo venha falar muito forte sobre o nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 8. O sétimo selo. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Outro anjo veio com um vaso de ouro, no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso queimado, junto com as orações do povo de Deus. Então o anjo pegou o vaso de incenso, o encheu com fogo do altar e jogou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. As trombetas. Em seguida, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada sobre a terra uma chuva de pedra e de fogo, misturados com sangue. E foi destruída pelo fogo a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Depois o segundo anjo tocou a sua trombeta, e uma coisa que parecia uma grande montanha, pegando fogo, foi jogada no mar. A terça parte do mar virou sangue, morreu a terça parte dos animais do mar, e foi destruída a terça parte de todos os navios e barcos. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo,
A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o mar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. Os seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião. Isso quer dizer o destruidor. O primeiro aí já passou. Depois disso, dois outros Ais devem vir ainda. Então o 6º anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. E ao 6º anjo que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. Na minha visão, vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade foi morta por essas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre, que saíam da boca dos cavalos. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem falar. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. O anjo e o livrinho, capítulo 10. Então vi outro anjo forte que estava descendo do céu. A sua roupa era uma nuvem, e ele tinha um arco-íris na cabeça. O seu rosto era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha um livrinho aberto na mão. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz muito forte, que parecia o rugido de leões. Depois que gritou, os 7 trovões responderam com um estrondo. No momento em que eles falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarde em segredo o que estes trovões disseram. Não escreva nada. Depois o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e fez um juramento em nome de Deus que vive para todo sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então a voz do céu que eu tinha ouvido falou outra vez comigo, dizendo: vá até o anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra e pegue o livro aberto que ele tem na mão. Eu fui e pedi ao anjo o livrinho, e ele me disse: pegue o livrinho e coma-o.
No seu estômago ele ficará azedo, mas na sua boca será doce como mel. Aí peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca ele era doce como mel, mas depois que o engoli, o meu estômago ficou azedo. Então me disseram: você precisa anunciar outra vez a mensagem de Deus a respeito de muitas nações, raças, línguas e reis. As duas testemunhas, capítulo 11. Depois disso recebi uma régua de medir, parecia com um caniço, e me disseram: levante-se, tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte as pessoas que estão adorando no templo. Porém não tire as medidas do pátio exterior do templo, pois esse pátio foi dado aos pagãos, que pisarão a cidade santa durante 42 meses. E eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupa feita de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Se os seus inimigos tentam maltratá-las, sai fogo da boca dessas duas testemunhas e acaba com eles. Assim, quem quiser maltratá-las precisa ser morto. Elas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Tem autoridade também sobre as águas, para que virem sangue. Tem autoridade ainda para ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade onde o Senhor delas foi crucificado. O nome simbólico daquela cidade é Sodoma, ou Egito. Durante 3 dias e meio, os povos de todas as nações, tribos, línguas e raças olharão para esses dois corpos e não deixarão que sejam sepultados. Os povos da terra ficarão felizes com a morte dessas duas testemunhas. Vão comemorar e mandar presentes uns aos outros, porque esses dois profetas trouxeram muito sofrimento para a humanidade. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. E todas as pessoas que os viram ficaram com um medo terrível. Aí os dois profetas ouvirão uma voz forte que vinha do céu e lhes dizia: subam aqui. Enquanto os seus inimigos olhavam, os dois profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento, houve um violento terremoto. A 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 pessoas. As outras ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus do céu. O segundo aí já passou, mas olhe, o terceiro aí virá logo. A 7ª trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias, que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre. Aí os 24 líderes que estavam sentados nos seus tronos diante de Deus ajoelharam-se, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, nós te damos graças porque tu tens usado o teu grande poder e começaste a reinar. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo, e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruires os que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá de dentro. E houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. A mulher e o dragão. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher. O seu vestido era o sol, debaixo dos seus pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. Com a cauda
ela arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida, a fim de comer a criança, logo que ela nascesse. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu, e todos vocês que vivem nele, alegrem-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. Porém a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Então o dragão lançou a água da sua boca como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Os dois monstros, capítulo 13. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias escritos nas cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a de um leão. E ao monstro, o dragão, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu a autoridade para agir durante 42 meses. Ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome, contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm um nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença. Forçava a terra de todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquela cuja ferida mortal havia sido curada. Esse segundo monstro fez coisas espantosas.
fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra a outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravos e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. A canção dos 140 mil. Capítulo 14. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144 mil pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu, que parecia o barulho de uma grande cachoeira, ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144 mil estavam diante do trono, e dos 4 seres vivos e dos líderes, e cantavam uma nova canção, que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros, porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro onde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. As mensagens dos 3 anjos. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem e receberam um sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor. Eles serão atormentados no fogo e no enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia e nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer que tenha o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus: elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços, a colheita do fim dos tempos. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí o outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois o outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada:
use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e os jogou no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade. E o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metros de fundura. Amém, meus irmãos? Essa foi a leitura de hoje. Como eu sempre digo, né, esse livro de Apocalipse é um estudo muito grande que a gente tem que fazer para a gente ter discernimento. Amém? Aqui, muitas das vezes, né, o dragão fala sobre Satanás, também fala sobre o reinado do anticristo, né, que a gente sabe, né, que, como diz aqui no capítulo 13, no versículo 16, ele obrigou todas as pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravos e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, o nome do monstro ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano, ou o seu número é 666. Aqui a gente discerne que vai chegar um tempo, né, da grande tribulação, vai chegar os 3 anos e meio de paz, os 3 anos e meio de tribulação, né? A gente que lê a Bíblia entende um pouco sobre o Apocalipse. Eu não tenho muito aprofundamento nesse livro, estou estudando para aprendê-lo, mas aqui a gente sabe que é um governo do anticristo, né? Quem não tiver a marca na mão, ou seja, tem gente que crê, né, os estudiosos, os teólogos falam que vai ser um chip que você vai ter na mão. E sem esse chip você não compra, você não bebe, você não come, você não faz nada. E isso seria uma marca que nós cristãos, ou os cristãos que ficarem, né, os cristãos que não alcançarem a salvação, vão receber ou negar, né? Mas vai ser uma grande luta. Tem muita gente que não crê na segunda chance. Tem muita gente que crê que depois do arrebatamento não haverá uma segunda chance. Eu creio no meu coração que haverá uma segunda chance, porém muito, muito difícil, né, de ser salvo por essa segunda chance. Porque aqui já fala, aquele que não aceitar o nome da marca da besta, aquele que não aceitar o chip, não vai fazer nada. E pensa, meus irmãos, o sofrimento que vai ter. Amém? Então, eu quero ir de primeira, eu quero estar pronto, amém? E todos nós temos que estar prontos, amém? Então, que Deus te abençoe, esse foi o estudo de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. E continue estudando aí na sua casa, estude esses livros, estude o que é passado aqui, estude o que Jesus, o que Deus passou para João nessa revelação, amém? É de suma importância. Você estuda daí e eu também estarei estudando de cá, porque eu quero entender muitas coisas aqui que eu ainda não entendo. Amém? Então, que Deus te abençoe. Todos nós temos que estar aptos a aprender coisas novas. Amém? Então, amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. Um forte abraço e até mais. Que Deus te abençoe.